Oi, e aí? Preparado para mais uma teleaula de elementos de máquinas? Então se liga que hoje nós vamos ver mais alguns elementos de apoio, os mancais e os rolamentos. Vamos nessa? A gente vai estudar os mancais examinando a sua classificação. Depois, a gente vai fundo nos rolamentos, verificando as suas características e a sua classificação, além da classificação dos seus elementos rolantes. Mancais e rolamentos são fundamentais para qualquer um que se interesse por mecânica. Por isso, olho nessa teleaula. Você vai ver como funcionam esses elementos lá dentro das máquinas. E aí, mestre Silva, tá com problema nesse rolamento? Titã, não, eu tô armando um rolo aqui. É que o pessoal do almoxarifado recebeu esse rolamento novo e pediu que eu desse uma olhada. Então eu tô literalmente metendo as caras. Nossa, e esse aqui? Poxa, esse mancal aqui é bem moderno, hein, mestre? É moderno, sim. Mas não importa quanto o pessoal melhore, a função continua a mesma. Titão, o mancal há milênios vem exercendo a sua função de maneira parecida no universo da mecânica. Você sabe, tanto o rolamento quanto o mancal exercem a mesma função, ou seja, são elementos de apoio. Oh, mas espera aí, você falou milênios? É, há pelo menos 3.000 anos que o mancal vem fazendo sucesso na parada. Ô, louco, hein? Essa eu queria ver. 3.000 anos atrás e já existia o mancal. É, já existia sim. Bom, para ver isso não precisa estudar história, não. É só você dar uma olhada num desses carros de boi que existem até hoje, funcionando com os mancais de 3.000 anos atrás. Nós estamos aqui nesta fazenda no interior de São Paulo para conferir como o carro de boi ainda cruza os caminhos do sertão apoiado no velho e bom mancal. Você vai ver também como o princípio deste elemento de apoio é muito simples e por isso mesmo permanece até hoje. Uma construção simples, feita de madeira e com apenas 3 elementos: carroceria, eixo e rodas. Este é o carro de boi, tanto de ontem como de hoje, porque ele não mudou ao longo da história. O seu eixo ainda é fixado na carroceria por 2 pedaços de madeira, que lhe servem de guia. Nas pontas dos eixos ficam as rodas, que apoiam o próprio eixo. Esses 2 pedaços de madeira que fixam o eixo e as rodas são os mancais do carro de boi. Para você que estuda mecânica na cidade, nós vamos dar uma definição de mancal diretamente do campo. Mancal é simplesmente um suporte ou uma guia em que se apoia um eixo. Agora acontece que o contato entre o eixo e o mancal sempre foi problema, Titão. No contato entre a superfície do mancal e a superfície do eixo, ocorre o que a gente chama de atrito. Olha, muito bem. Pois é isso mesmo, é o atrito. O problema, Titão, continua o mesmo. Só que hoje em dia a gente tem elementos que atenuam esse atrito. Elementos tais como Não seria a bucha, mestre Silva? Tô gostando de ver, hein? Pois é, voltando ao que eu estava dizendo. Dependendo do tipo de aplicação, existe um tipo específico de mancal. Como assim, mestre? Não entendi. É porque existem 2 tipos básicos de mancais, o de deslizamento e o de rolamento. Vamos dar uma conferida no mancal de deslizamento para você entender direitinho como é a questão. Para entender como funciona um mancal de deslizamento é que nós estamos aqui nesta oficina do Senai. Professor João, por favor, o que é e para que serve um mancal de deslizamento? Bem, um mancal de deslizamento é um mancal com uma bucha fixada no suporte. Ele é usado em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Por que equipamentos de baixa rotação? Porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes expostos ao atrito. E se eu precisar de um mancal com maior velocidade? Bem, nesse caso, para uma maior velocidade e atrito menor, o mais indicado é usar um mancal de rolamento. Vamos ver agora o que é um mancal de rolamento. Mancal de rolamento é comigo mesmo. Olha eles aqui. O rolamento de esfera,
o rolamento de rolo e o rolamento de agulha. Aqui dá para ver a agulha melhor. Mas antes de continuar, guarde bem o seguinte. Geralmente, os eixos das máquinas giram apoiados em alguma superfície do furo. E isso gera atrito entre a superfície do eixo e a superfície do furo. Por isso, a gente precisa de buchas, para a coisa deslizar bem aqui dentro e reduzir esse atrito direto nas peças. Assim como a gente precisa de lubrificantes para melhorar a rotação do eixo. As buchas, em geral, são cilindros ocos que envolvem os eixos. Elas ajudam os eixos a ganhar uma melhor rotação. Por isso, são feitas de material macio, como bronze ou outras ligas de metais leves. Agora, se a necessidade de reduzir o atrito for ainda maior, a gente introduz um outro elemento no lugar da bucha: o rolamento. O rolamento limita ao máximo a perda de energia causada pelo atrito. Professor, para reduzir ao máximo o atrito, como o rolamento é composto? Pois bem, ele possui 2 anéis concêntricos, quer dizer, que têm o mesmo centro. E entre esses anéis é que vão os elementos rolantes, que podem ser esferas, roletes ou agulhas. Vamos conferir agora cada um desses 3 elementos rolantes por dentro. Esse é um rolamento de esfera. Você vê aí o anel externo, o anel interno, o canal do anel interno, também chamado de górne. Vê a górne do anel externo, o porta-esferas e as esferas. O mancal é fixado justamente neste anel externo, enquanto o anel interno é fixado diretamente no eixo. Mestre Silva, vamos supor que eu tenha um eixo e quero fixar um rolamento nele. Como é que eu faço? Titão, as dimensões e as características dos rolamentos são indicadas pelas normas técnicas. Mas como é que eu vou saber quais os tipos de rolamentos que existem no mercado? Bom, aí nesse caso, meu caro Tito, você vai ter que consultar o catálogo dos fabricantes. Olha, quer ver uma coisa? Por exemplo, nesse catálogo aqui de rolamentos, você vai encontrar todas as informações sobre os rolamentos. Que características são essas aqui? As características dos rolamentos são as seguintes. Preste bastante atenção. São 4 características, 4 especificações que definem todos os rolamentos. O diâmetro externo, que você vê aí, representado pela letra D maiúscula. O diâmetro interno, que é o D minúsculo. O raio de arredondamento, o R maiúsculo. E a largura, que a gente indica com a letra L maiúscula. A normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interior, certo? Certo. Porque aí você já fica sabendo se o rolamento vai servir no eixo ou não. Certo, mas quais são as medidas de diâmetro que a gente encontra? Para cada diâmetro, Titão, existem 3 séries de rolamentos. Isso, aí você complicou. Complicou coisa nenhuma, Titão. Presta atenção. Não importa o tamanho do diâmetro interno, você encontra rolamentos da série leve, média ou pesada. Leve, média ou pesada? É claro que para cargas pequenas, você vai usar os rolamentos da série leve. Agora, para cargas maiores, nós vamos usar rolamentos da série média ou pesada, dependendo, é claro, do peso da carga. Tudo bem. Mas e as outras medidas? Tipo assim, o diâmetro externo, a largura, elas aumentam se eu usar um rolamento em carga pesada? É isso aí, Titão. É isso aí, gostei de ver. É claro que elas aumentam, Titão. Assim como o diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura aumentam progressivamente conforme o peso da carga. Quer dizer que os rolamentos são classificados de acordo com o peso que suportam? E de acordo com a força que suportam também. Mas como é que é essa classificação de acordo com a força que suportam? Essa classificação é parecida com aquela que a gente já viu em outros elementos de apoio. Radiais, axiais ou mistas? Garoto, você merece, você vale um caminhão de rolamento. Muito bem, vamos ver essa classificação já. Primeiro, os rolamentos radiais.
Eles não são indicados para suportar cargas axiais, só cargas radiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. Segundo, os rolamentos axiais. Eles não são indicados para suportar cargas radiais, só axiais mesmo. Esses rolamentos impedem o deslocamento no sentido axial, quer dizer, longitudinal ao eixo. Terceiro, os rolamentos mistos. Eles suportam tanto a carga axial quanto a radial e impedem o deslocamento nos dois sentidos, transversal ou longitudinal. Agora, Silva, para que serve um e para que serve outro tipo de rolamento? Ah, Titão, tem uma infinidade de rolamentos aí no mercado. É rolamento para... Você quer ver uma coisa? É rolamento para máquina agrícola, é rolamento para motor elétrico, para ferramenta, para compressor, construção naval. Rapaz, aí varia muito. Varia muito mesmo, viu? Poxa, Silva, eu adorei esse nosso novo assunto, rolamentos. Eu vou para casa e vou dar uma boa estudada no livro de estudos. É bom mesmo porque tem muita coisa ainda para aprender. Principalmente os elementos rolantes que vão dentro dos rolamentos e que a gente ainda não aprendeu. O professor vai nos mostrar agora os tipos de elementos rolantes que vão dentro de cada rolamento. Por favor. Esse aqui é o rolamento com elementos rolantes de esfera. Essas esferas permitem que ele trabalhe em rotações mais elevadas. Esse aqui é o de rolo. Os corpos rolantes aqui são formados por cilindros, por rolos cônicos ou barriletes. Esses rolamentos suportam cargas maiores, mas a velocidades menores. Esse aqui é o de agulhas. Os corpos rolantes aqui são de diâmetro pequeno e comprimento grande. São usados em mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado. Pois muito bem. Você viu agora o que pode e o que não pode fazer com os vários tipos de rolamentos. Agora, alguém já te falou nas vantagens e desvantagens de usar um ou outro tipo? Então eu vou contar para você algumas delas. As principais vantagens do uso de rolamentos são o menor atrito e o menor aquecimento que eles causam, a baixa exigência de lubrificação, a intercambiabilidade internacional, ou seja, a facilidade de reposição em qualquer país. O rolamento também não desgasta o eixo e provoca um pequeno aumento da folga durante sua vida útil. Agora, as desvantagens. Os rolamentos têm maior sensibilidade aos choques, têm maiores custos de fabricação. Sua tolerância é pequena para a carcaça e o alojamento do eixo. Eles não suportam cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento e ocupam maior espaço radial. Agora sim, você já está em condições de se virar sozinho quando o assunto for mancais e rolamentos, desde que você pegue seu livro, estude a lição e faça os exercícios. Aí sim, tudo vai rolar direitinho para o seu lado. Agora, fique com a revisão de tudo que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente estudou mais alguns elementos de apoio, os mancais e rolamentos. Você viu as principais características e a classificação desses elementos e estudou mais de perto como funcionam os seus elementos rolantes. Meu amigo, pode ir se preparando que na próxima teleaula a gente vai estudar com muito mais profundidade ainda os rolamentos. Agora é correr para o seu livro e rachar, se preparar bem para a nossa próxima teleaula. Até lá! Oi! Se você estava curioso para saber o que é que vai rolar na teleaula de hoje, não deve estar mais. Porque se alguma coisa vai rolar, só pode ser isso mesmo, os rolamentos. Acontece que na teleaula de hoje, a gente vai conhecer esses elementos de apoio mais de perto. A gente vai estudar na teleaula de elementos de máquinas de hoje os vários tipos e as principais aplicações dos rolamentos. Você vai conhecer rolamentos do tipo fixo e muitos outros, como os rolamentos de contato angular, os rolamentos autocompensadores, axiais, de agulha,
Além disso, a gente vai ver quais são os cuidados que a gente precisa ter com esses elementos. Então, vai se preparando aí, porque quem quer aprender mecânica não pode passar sem entender tudo que rola com os rolamentos. E aí, Titão, rolamento, é? Daqui a pouco eu já não vou ter mais o que ensinar para você, rapaz. Pois se você já sabe buchas e mancais, daqui a pouco você vai estar matando a pau os elementos de apoio. Que nada, Silva, não é bem assim, não. Eu nem sei para que servem vários tipos de rolamento. Além de tudo, é modesto, é? Que nada, é muito rolamento pro meu caminhãozinho. Mas só que você está esquecendo de uma coisa. O quê? Que você pode contar comigo, não é? Nós vamos estudar cada um desses rolamentos e vamos desenrolar um por um. Certo, então vamos nessa, porque aí tem rolamento à beça. Eu não sei nem quando usa um, quando usa o outro. Tá aí um bom jeito da gente começar. Por onde? Pelo começo, pelos tipos de rolamentos. Existem rolamentos de contato angular, rolamentos autocompensadores de esfera e de carreira de rolos, rolamentos de rolos cilíndricos, os autocompensadores com 2 carreiras de rolos cônicos, os axiais de esfera, os de agulha, os rolamentos com proteção. Mas nós vamos começar com o mais comum dos rolamentos. É esse aqui, ó. Tá vendo as esferas dentro dele? Pois então, esse é o rolamento fixo de uma carreira de esferas. Esse rolamento é próprio para altas rotações. Veja como ele suporta as cargas. Ele suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais. Mas o rolamento fixo de uma carreira de esferas tem a capacidade de ajustagem angular limitada. Por isso, é preciso um alinhamento perfeito entre o eixo e os furos da caixa. Bom, mas este foi apenas o primeiro. Aguenta aí que eu vou te mostrar mais um tipo. O rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Esse aqui suporta cargas em um só sentido. Confira. O rolamento de contato angular deve ser montado sempre contra outro rolamento, para que esse outro rolamento possa receber a carga axial no sentido contrário. Agora, o próximo tipo que você vai ver já funciona de uma maneira diferente. É o rolamento autocompensador de esferas. Ô Silva, Oi? como funciona um rolamento autocompensador de esferas? Espera aí que eu já vou te mostrar, já. Olha aqui, quer ver? Olha aqui, esse é o rolamento compensador, olha aqui. Ele tem 2 carreiras de esferas, tá vendo? Uma ao lado da outra, que correm aqui na pista esférica no anel externo, olha lá, tá vendo? Certo. Por isso esse rolamento se ajusta ao ângulo. Quer dizer, ele compensa um certo desalinhamento. Ou uma possível flexão do eixo. Esse é dos bons. Confira aí como o rolamento autocompensador de esferas se ajusta ao ângulo compensando algum desalinhamento ou flexão. Agora, Titão, eu vou te mostrar um rolamento próprio para cargas super pesadas. O rolamento de rolos cilíndricos. Como eu disse, esse é um rolamento próprio para cargas radiais pesadas e os seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Titão, a gente ainda não viu todos os rolamentos autocompensadores, mas eu queria mostrar para você Um rolamento autocompensador de uma carreira de rolos? Puxa vida, é exatamente isso, o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos. A gente usa esse rolamento aqui onde se exige uma grande capacidade de suportar cargas radiais. Repare, o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos suporta bem a carga radial e ainda compensa as falhas no alinhamento que possam aparecer. Por isso que ele é também chamado de autocompensador? Exatamente, Titão, é isso mesmo. Agora, exatamente como esse aqui que nós vamos ver, o rolamento autocompensador com 2 carreiras de rolos, olha aqui. Já me bastava o outro com uma carreira cheia de rolos. Agora você me aparece com um com 2 carreiras de rolos? Mas para que ele serve?
Esse rolamento autocompensador com 2 carreiras de rolos, ele é mais adequado para serviços pesados. Agora, você observa, o diâmetro dos rolos é grande e os rolos também são compridos. O autocompensador com 2 carreiras distribui uniformemente a carga, porque, como você vê, tem alto grau de oscilação entre os rolos e as pistas. Deixa eu apresentar mais alguns rolamentos para você, começando por este aqui, ó, o rolamento de rolos cônicos. Olha só, os anéis desse rolamento são separáveis. O anel interno e o anel externo podem ser montados separadamente. Eles são montados um contra o outro porque só admitem cargas axiais num sentido. Confira. Além de cargas radiais, o rolamento de rolos cônicos suporta cargas axiais em um só sentido. Mais um rolamento para você conhecer. O rolamento axial de esfera. Bom, um não. São 2. 2 rolamentos axiais de esfera. O de escora simples e o de escora dupla. Eles admitem cargas axiais elevadas, mas não podem ser submetidos a cargas radiais. Para que as esferas sejam guiadas nas pistas desses rolamentos com firmeza, é preciso uma carga axial mínima. Mais um rolamento de grande capacidade de carga axial. O rolamento axial autocompensador de rolo. Como ele tem os rolos inclinados, suporta bem as cargas axiais e ainda suporta cargas radiais consideráveis. A pista esférica do anel da caixa desse rolamento permite um alinhamento angular, compensando possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo. Agora só faltam 2 rolamentos para você ver. Rolamento de agulha, que a gente usa quando tem pouco espaço radial, e rolamentos com proteção, tá vendo? Esse rolamento com proteção é protegido por quê? Eles são protegidos porque precisam ser protegidos, né, Tito? Esses rolamentos são protegidos porque a característica do trabalho a que eles são submetidos exige que eles tenham uma proteção ou vedação, entendeu? Como é essa vedação? Com placas, olha aqui. Tem vários tipos com 1 ou 2 placas de proteção, conforme a necessidade do trabalho. E aí, mestre Silva, será que eu tô pronto para lidar com rolamentos? Vai com calma, Titão. Você está no bom caminho, mas ainda faltam algumas coisas sobre rolamentos. Por exemplo? Por exemplo, os cuidados que a gente precisa tomar com eles. Cuidados? Para que você tome o devido cuidado na troca de rolamentos, nós viemos até aqui a uma escola do Senai para ver as precauções que um professor toma. Professor. Bom, é preciso verificar a procedência e o código dos rolamentos. Bem, esse é um dos cuidados. É sim, mas antes da instalação é preciso verificar os catálogos com cuidado. Tanto os catálogos dos fabricantes de rolamentos quanto das máquinas, porque cada um tem as suas especificações. E depois tem os cuidados com a montagem. Exatamente. Bem, confira aí alguns cuidados que você deve tomar na montagem de rolamentos. Quando a gente vai montar um rolamento, precisa tomar, entre outros, os seguintes cuidados. Verificar as dimensões, para saber se as medidas do eixo e do cubo estão corretas. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante. Remover as rebarbas também é importante, assim como lavar e lubrificar o rolamento quando for o caso de reaproveitá-lo. Outra recomendação que o pessoal faz é não usar estopa nas operações de limpeza e trabalhar num ambiente adequado, sem pó nem umidade. Poxa, mestre Silva, acho que agora deu para aprender alguma coisa, hein? Deu sim, deu para aprender bastante coisa. Que legal. Olha, tirando os defeitos, deu para aprender alguma coisa sim. Como assim, defeitos? Os defeitos mais comuns dos rolamentos. Desgaste, fadiga, falhas mecânicas. Agora, você não precisa se preocupar. E você também não. Porque isso vocês vão estudar em casa, no seu livro de estudos. Porque agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu mais elementos de apoio estudando os rolamentos. Você viu os tipos de rolamentos mais usados, quais são as suas finalidades e os cuidados que a gente precisa ter no seu manuseio. Bom, e se eu disser que ainda vai rolar mais informação sobre rolamentos aqui, na nossa próxima teleaula, hein? Pois é isso mesmo. Trate de pegar seu livro, estudar bastante e se preparar para a nossa próxima teleaula. Bons estudos e até lá. E aí?
Tá pronto para aprender mais sobre rolamentos na teleaula de elementos de máquina de hoje? Então vai se preparando, porque hoje vão rolar muitas coisas que você precisa saber. Você vai ver quando é que se faz a troca de rolamentos. Vai aprender como devem ser as condições de armazenamento adequadas para eles. Vai ficar por dentro dos cuidados que a gente precisa ter durante o seu funcionamento. Vai ver como se faz a lubrificação dos rolamentos. Vai ver ainda como é que é feita a representação em desenho técnico destes importantes elementos de apoio. Agora tem uma coisa que eu não disse sobre a nossa teleaula de hoje. Você vai aprender como ouvir, sentir e observar um rolamento. Então, prepare seus sentidos porque nossa teleaula de elementos de máquinas está começando agora. Ô, mestre Silva, você está se comunicando com a máquina? É, mais ou menos. Como é que é? Eu te explico. Quando você quer observar como é que andam os rolamentos aí dentro da máquina, você tem que aprender a sentir. Então, o que acontece? Você vai ter que ouvir e observar o trabalho deles. Poxa, que legal, hein, mestre? É legal, porque aí você fica sabendo se vai precisar ou não fazer a troca dos rolamentos. Poxa, na verdade, eu queria aprender um pouco mais sobre esses esquemas aí. Ah, você quer dizer que quer aprender um pouquinho mais sobre os procedimentos para a conservação e a troca a reposição dos rolamentos? É isso mesmo. Ele já percebeu a importância que é a conservação e a troca dos rolamentos. E eu tenho certeza que você já se apercebeu como é importante o assunto de hoje. Pois muito bem, então vamos ver como é importante também uma boa estocagem desses elementos. Os rolamentos precisam estar sempre disponíveis quando for necessária a troca. Senão, já viu, a produção pode ficar parada pela falta deles. Agora, para serem estocados direitinho, os rolamentos exigem certas condições. Antes de embalar um rolamento, a gente precisa colocar uma proteção contra oxidação, como esse óleo que eu espalhei pela peça. A temperatura do local onde a gente vai armazenar esse rolamento deve ser constante e deve se manter em 21 graus centígrados. Agora, quando você for tirar um rolamento novo da caixa, observe bem se ele está na embalagem original, bem limpinho, bem protegido com óleo ou graxa e com papel parafinado. Ô, mestre Silva. Oi. Esse rolamento aqui, ele tá pronto para rolar? Esse daí está em condições. O que eu vou fazer agora, Tito, é verificar novamente como é que está o rolamento aqui dentro da máquina. Se o ruído do rolamento estivesse macio, não precisaria trocar. Agora, esse ruído metálico que eu ouço, bom, pelo menos o nível do óleo vai ter que ser completado. Quer dizer que a gente não vai precisar trocar o rolamento daí de dentro? Vamos ver, Titão, vamos ver. A vibração desse rolamento está meio alta. Olha. Deixa eu ver a temperatura. A temperatura tá meio alta, um pouco mais alta do que o normal. Deixa eu pegar o termômetro industrial, que é para verificar a temperatura corretamente, porque alguma coisa está errada com esse rolamento. Quando alguma coisa está errada, algo precisa ser feito. No caso dos rolamentos, quando a temperatura está alta, vamos ver o que é que um professor aqui da Escola Senai recomenda que a gente faça. Professor. Bom, quando a temperatura está alta, quando a gente percebe, enfim, que o rolamento não está funcionando bem, pode ser que tenha uma sujeira no rolamento ou ainda que ele esteja com alguma sobrecarga. Quer dizer que é um dos dois, é sujeira ou sobrecarga? Não, tem mais. Pode ser também uma folga interna muito pequena ou estar preso. E professor, é verdade que quando acontece uma pressão ou um aumento de calor vindo de fora, isso pode prejudicar o rolamento? É verdade. Um aumento de calor, assim como um aumento de pressão, pode levar um rolamento a funcionar mal. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, um rolamento pode funcionar mal por causa de sujeira, sobrecarga, folga
fadiga ou então com uma pressão ou um aumento de temperatura vindo de fora. Certinho, mas faltou uma coisa. Pode causar problema também a falta ou o excesso de lubrificação. Opa, então vamos ver como é que se faz a lubrificação. Presta atenção, Tito. Na hora da lubrificação, a gente tem que seguir as instruções do fabricante do equipamento que se quer lubrificar. Se for uma troca de graxa, por exemplo, a engraxadeira tem que estar bem limpinha para evitar que a poeira penetre no sistema. Ah, tudo bem, Silva. Mas e se o lubrificante for óleo, por exemplo? Nesse caso, então, a gente verifica na ficha de controle da manutenção a data da última troca de óleo. Pois bem, se o óleo estiver vencido, tá? Se estiver velho, drena-se todo ele. Agora, se o nível estiver baixo e o óleo estiver bom, então a gente deve completá-lo. E tem também a lubrificação em banho. Você conhece? Na lubrificação em banho, a gente deve seguir as recomendações do fabricante quando da troca do óleo. A temperatura de serviço, ou seja, do conjunto em que o rolamento estiver atuando, vai determinar a periodicidade da troca. Tem uma outra coisa que a gente ainda não viu. Mas o que é, mestre Silva? Como fazer a manutenção numa máquina parada para a troca de óleo e de rolamento. Esse tipo de operação exige certos procedimentos, sabe? Por exemplo, na troca de rolamentos, essa área onde a gente vai trabalhar tem que estar bem limpinha e seca. É sempre bom dar uma olhada no desenho da máquina, se estiver disponível. Certo, mestre, mas como é que a gente tira o rolamento daí de dentro? Mas calma que a gente já chega lá. É sempre bom anotar a sequência da retirada dos elementos, porque senão já viu, né? A gente nunca mais consegue montar a máquina. É isso aí. Agora, para a troca do óleo, a gente verifica se o óleo tem impurezas, entendeu? Ah, mas é sempre assim que a gente faz, mestre? Bom, isso aqui exige uma certa prática. O ideal seria que o óleo fosse analisado em laboratório. Quer dizer que a gente esfrega o lubrificante entre os dedos para saber se ele tem impurezas, é isso mesmo? Exatamente. E professor, como é que a gente faz quando a gente quer fazer a limpeza na máquina? Bom, é muito importante também a gente ter certeza de que não vai haver penetração de sujeira ou umidade na máquina durante a limpeza. Por isso é bom proteger o conjunto com papel parafinado ou plástico. Essa precaução é importante. Agora, como é que a gente faz a limpeza da máquina? Bom, quando dá, a gente faz a limpeza aqui mesmo, no rolamento, montado no conjunto. Assim não precisa desmontar, não é mesmo? Quer ver? A gente pega o pincel, passa o querosene, está vendo? Limpa bem e agora a gente seca com um pano bem limpo e seco e sem fiapo. Estopa, nem pensar, hein? Outra coisa, se os rolamentos não estiverem em perfeitas condições de uso, é preciso trocá-los. Agora, você já sabe, você precisa saber muito bem consultar os desenhos técnicos de rolamentos, para a gente saber o que está fazendo, certo? E aí, Tito, como é que tá? É, mais ou menos, viu, Silva? Ué, se você anotou a sequência, não tem problema. Você tem que prestar atenção no seguinte. Você precisa aprender a ler esses símbolos aqui. São representações técnicas. Agora, repare que as representações podem aparecer de duas maneiras. Simbólica, representação simbólica e simplificada. Representação simplificada. Olha aqui. Simbólica, simplificada. Agora eu vou mostrar para você cada uma dessas representações de alguns rolamentos que você já conheceu na nossa última teleaula. Essa aí representa o rolamento fixo com uma carreira de esferas. A simplificada é a representação da esquerda, enquanto a da direita é a simbólica. Mais uma representação, a do rolamento de rolo com uma carreira de rolos. Outra, a do rolamento de contato angular com uma carreira de esferas fica assim.
Essa é a do rolamento autocompensador de esferas. Outra representação, a do rolamento autocompensador de rolos. Segue com a do rolamento de rolos cônicos e, finalmente, a do rolamento axial simples. Titão, repare bem nessas representações aqui. Veja que a mesma representação simbólica pode aparecer em vários rolamentos. Poxa, Silva, eu não tinha reparado nisso. Mas você tem que ficar ligado. E olha que essas representações aqui não são as únicas, não, senhor. Tem essa daqui, ó. É a vista frontal do rolamento, que aparece desenhada em representação simbólica e representação simplificada. Poxa, quer dizer que a representação frontal pode aparecer, ou melhor, ela pode acontecer de duas maneiras? Exatamente. Agora, você sabe qual é a melhor maneira de guardar isso tudo que nós já vimos? Não seria pegar o nosso livro de estudos e fazer todos os exercícios que tem nele? Exatamente. E nesse caso é fundamental, porque senão não vai saber lidar com rolamento nenhum, hein? Bom, mas antes de estudar, que tal dar uma boa conferida na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu mais coisas sobre os rolamentos. A gente viu como é que se faz a estocagem, a verificação, a lubrificação, a inspeção e a representação dos rolamentos em desenho técnico. Bom, com essa teleaula, a gente está encerrando mais um módulo dentro do curso Elementos de Máquinas, o módulo Elementos de Apoio. Portanto, é um bom momento para você, depois de fazer os exercícios dessa aula lá no seu livro, dar uma boa olhada nas 6 aulas que compõem este módulo. Combinado? Então tá. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.